Abra sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Na Epístola de Paulo a Tiago, capítulo 4, não é? Versículo, vocês podem olhar para o 13. Aqui nesse texto dessa parte do capítulo, diz assim, não é? Eia agora vós que dizeis, versículo 13, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Ou seja, até aí não tem nada de errado, não é, aparentemente, mas o contexto, o texto vai nos mostrar o que Deus quer falar para nós. Não é errado você planejar, programar uma viagem, não é? Desejar fazer um contrato, um negócio lícito, honesto, que não seja falcatrua, na verdade, corrupção. Tudo isso é permitido, é lícito, porém, com que atitude a pessoa faz isso é que Deus considera. Não é? É que Deus considera. O problema é que a maioria das pessoas no mundo, e às vezes até servo de Deus, fazem as coisas, planejam as coisas, projetam, sonham em fazer alguma coisa na vida, muitas vezes coisas lícitas, certas, porém, deixam Deus de lado, ou deixam Deus para trás, não levam em consideração a soberania de Deus na sua vida, nem parece que oram o Pai Nosso, não é? Sabia que muito crente sabe o Pai Nosso de cor e salteado, mas não vive a mensagem do Pai Nosso. Como é que diz o Pai Nosso? Vamos recitar comigo? Vamos ver quem sabe, recita comigo. Pai Nosso no céu, santificado, vamos lá, teu nome, venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cadê? Vamos lá, esse conjunto aí. Perdoamos nossos devedores. Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Quem já foi católico sabe que esse último versículo lá não tem, não é? Porque ter o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Os católicos não rezam essa parte, não tem. Mas aí a oração está incompleta. Então você está dizendo no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está dizendo, o Senhor é meu Deus, é meu Pai, é meu Senhor, e eu não quero fazer a minha vontade em primeiro lugar. Eu quero me submeter à tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida. Dê glória a Deus por isto, não é? Então aqui o apóstolo está dizendo, as pessoas dizem assim, ó, amanhã vamos a tal lugar, vamos passar um ano, contrataremos, etc, e tal, faz todos os seus planejamentos. Garanto a vocês que tem pessoas que estão namorando, ou já estão até noivos, já marcaram o casamento, e não colocaram Deus na frente. Eu dirigi mocidade 20 anos, na verdade foi 20 anos e 2 meses. Acompanhei de perto, aqueles 20 anos, teve meninas que, a maior parte deles nasceram naquela época que eu estava ali dirigindo a mocidade. Uns tinham 2 anos, quando eu entreguei tinha 20 anos, 22 anos. Outros tinham 5 anos, mais 20 e 25. Enfim, fiz muitos casamentos, irmãos. Quando eu era dirigente da mocidade, então, aquela turma gostava de me convidar para realizar o seu matrimônio, oficiar, né? O matrimônio. Então, qual foi a minha experiência? Aquelas moças, está vendo? Adolescentes, aqueles rapazes, que demonstraram temor de Deus na sua vida, demonstraram respeitar a vontade de Deus, até hoje estão casados e felizes. Pode dar glória a Deus? Mas vi também pessoas que casaram sem colocar Deus na frente,
E o resultado é que não demorou muito o seu casamento. Por quê? Você só tem a bênção de Deus se você considerar Deus como o número 1 na sua vida. Você considerar Deus como prioridade número 1, acima de tudo, de seu pai, de sua mãe, de seu namorado, sua namorada, seja lá quem for. Mas tem pessoas que colocam o vestibular, é tudo na vida. Olha aquele rapaz que eu falei ainda há pouco, a moto dele passou a ser uma coisa mais importante. A malhação na academia passou a ser importante. Diga para ele que ele não vai ter a bênção de Deus na vida dele, porque ele está colocando essas coisas fúteis e passageiras em primeiro lugar no seu coração. Deus não aceita o primeiro lugar, Deus não dá o primeiro lugar a ninguém, meus irmãos, a ninguém, não é? No seu coração, só Deus deve ocupar o primeiro lugar. O segundo pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser teu namorado e tal, mas Deus não aceita dar o lugar dele para ninguém. Então a pessoa diz, eu vou viajar. Você sabe lá se vai viajar? Não é? Você sabe lá se não vai ficar doente daqui para tal, o dia da partida, não é? Aí Tiago diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Está vendo? Tiago aqui, o autor dessa epístola, é um homem muito realista, muito prático. Esse livro de Tiago, você pode comparar com o livro de Eclesiastes, por exemplo, e até certo ponto com o livro de Provérbios, porque são coisas muito práticas, não é? Aí Tiago diz assim, você que vive dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer o vestibular, vou me casar, vou viajar, vou para tal lugar, não sei o quê, e não coloca Deus na frente. Tiago está dizendo, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você está projetando, planejando, você não sabe nem o dia de amanhã. Se você raciocinar mais um pouco comigo, nem uma hora daqui, a gente não sabe daqui a pouco o que vai acontecer, não é? Aí ele completa e diz assim, por quê? Que é a vossa vida? Olha que pergunta. Que é a vossa vida? A Bíblia tem cada pergunta, viu, irmão? Tem uma pergunta, por exemplo, Jó pergunta, que é o homem? Que é o homem mortal para que o Senhor se preocupe com ele? Viu? Jó também perguntou isso, o que é o homem? Não é? E muita gente não sabe responder. Tem filósofo que diz assim, o homem é um animal que pensa. Animal pode ser ele, né? Com toda a sua ignorância, deve ser um animal de 2 pernas. Mas o homem não é um animal. O homem é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, como está escrito, não é? São perguntas muito importantes, que os filósofos procuram responder, mas não sabem responder corretamente. Responde segundo a sua vã filosofia, sua maneira de ver as coisas de modo materialista, não é? Que é o homem? Quer ver? 3 perguntas que eles ficam sem saber responder, inventa cada coisa. Quem sou eu? De onde vim? E para onde vou? Os filósofos não sabem responder. Sabe como é que eles respondem? Quem é você? Você é um animal racional. De onde você veio? Do macaco, de uma ameba. Pronto. E para onde é que você vai? Para debaixo do chão. O que vai acontecer? Nada. Você vai morrer igual um cachorro, uma cobra, uma lagarta, um bicho. Pronto, é assim. Essa é a resposta dos filósofos sem Deus. Veio do macaco, é um animal que pensa e vai morrer igual um cachorro. Pronto. A terra vai comer e depois não tem mais nada. Ou seja, qual é a esperança dessa gente, irmãos? Que a esperança deles é ir para debaixo do chão e ser comido pelos vermes. A esperança do crente é diferente, não é? A Bíblia responde, de onde você veio? Eu sou criatura de Deus. Através dos processos naturais, eu vim ao mundo, não é verdade? Através de meus pais. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, que tem espírito, alma e corpo. E para onde eu vou? Agora depende de você. Tem 2 destinos, não é? Você quer ir para a eternidade com Deus, você vai. Não quer ir, vai para o inferno. Também é livre escolha.
Não é verdade, irmão? Aqui vem outra pergunta: o que é a vida? O que é a vida? Será que se eu chamasse aqui, não é, uma pessoa para vir dizer o que é que você acha que é a vida? O que é a vida? Aí você tem que pensar na vida de algumas maneiras. Por exemplo, a vida biológica, não é? A vida biológica é essa vida aqui do corpo da gente, não é verdade? Essa vida, as plantas também têm vida biológica, os animais também têm vida biológica. Aí você pode pensar na vida também, na sua existência, no existir, ou a vida no sentido espiritual, não é? Aqui Tiago, em primeiro, está perguntando que é a vida, falando da vida humana, da existência humana, não é? Dessa série de eventos, de fenômenos que ocorrem na vida de um ser que nasce do ventre da mãe e começa já entra na terra chorando, né? Já sai do ventre da mãe, já começa gritando, já começa sofrendo. Aí vai a infância, a juventude e tal, idade adulta, velhice, até morrer. E essa sucessão de eventos aí, Tiago está dizendo o que é a vida. O que é a vida? A existência humana. O que é a existência humana? É isso que ele está querendo dizer. O que é a existência humana? Não é? Aí ele mesmo responde aqui, ó, é um vapor. Sabe o que é um vapor? Acho que todo mundo sabe o que é um vapor, não é? Hoje eu botei uma chaleira para ferver, estava lá o vapor. Aquela fumacinha é o vapor da água. Que é a vossa vida, não é verdade? Que é a vossa vida? Ele responde, é um vapor que aparece por pouco e depois desvanece. Depois desvanece. E aí, ele diz assim, ó, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quer dizer, a vida é passageira. A vida é efêmera. Diante da eternidade, meus irmãos, a vida não é nada. Não é nada. A gente se admira uma pessoa que vive 90 anos, 100 anos, né? Coloquei no Facebook uma velhinha que mandaram para mim a experiência dela com 110 anos. 110 anos. Aí alguém botou um microfone para ela recitar um salmo, uma crente, uma serva de Deus, ela recitou o Salmo 91 bem direitinho. Vocês viram aquilo? Salmo 91. Velhinho com 110 anos, que chega a causa admiração tremenda. Mas sabe, esses 110 anos dela, diante da eternidade, é um pingo. Não é nada. Tá certo? Não é nada. Mas felizes aqueles que sabem não apenas passar pela vida, ou a vida passar por eles, mas passam a vida de maneira sábia, honrando a Deus, amando a Deus, sendo grato a Deus pela sua vida, por sua existência, por ter nascido, pelos seus pais, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, não é? Por tudo na vida, pelo pão de cada dia, enfim, são pessoas que sabem viver, são aquelas pessoas que consideram Deus na sua vida, na sua existência. Mas que é a vida, eles dizem, é como um vapor. Vapor aparece, depois desaparece, desvanece. Vapor é como uma neblina, não é? Como uma neblina. Às vezes, pessoas do interior sabem que na beira dos rios, de manhã cedo aparece aquele vapor, não é aquela neblinazinha. Não é? Outros lugares chamam cerração. Mas quando o sol aquece, aquilo vai desaparecendo. Assim é a vida humana. O Tiago está dizendo, é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Aí ele diz assim, ó, em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser. Ó, aqui o apóstolo começa a dar uma orientação para quem quer ser sábio, em relação à vida, em relação ao futuro, ao dia de amanhã. Você pode dizer, eu vou me casar, se Deus quiser. Aí você diz, se o Senhor quiser, se Deus quiser. Os irmãos já viram no nosso planejamento, na nossa agenda de trabalho? Desde que eu preparei a primeira agenda de trabalho, eu coloco lá embaixo de cada página, está tudo programado, o trabalho dessa igreja, o básico, é todo programado, todos os eventos estão programados, planejados, não é? Com objetivos, com metas, com diretrizes, tem tudo planejado. Teve um irmão que não sei se ele está aqui, ele estava preocupado
como é que a igreja ia tomar certas medidas, e ele dizia: pastor Rinaldo, olha, tem que fazer as coisas bem planejadas, não pode fazer assim. Aí eu disse: deixa eu dar uma olhada, mostrar a você como é que a gente trabalha. Aí mostrei a minha agenda de trabalho para ele da igreja. Aí você está vendo aqui, essa agenda não é só um calendário, não é um calendário. Se alguém quer me dar de presente, não me dê essas agendas que tem por aí, que é só o calendário, não me interessa. A nossa é muito melhor. A nossa, além de ter o calendário, tem o planejamento anual de trabalho. Aí nós temos 7 objetivos a alcançar. E para cada objetivo desse, nós temos metas a alcançar e diretrizes e normas para chegar lá. Quando eu mostrei isso para ele, ele disse: pastor, o senhor não precisa me mostrar mais nada, dou a minha mão palmatória, o senhor sabe o planejamento. Eu digo: sabe por quê? Eu sou administrador. Deus me formou em economia e administração. Para quê? Para eu ganhar dinheiro? Não. Deus me formou nessas coisas para eu ajudar a obra dele a ser organizada, planejada, na verdade, direitinho, porque o maior planejador que existe é Deus. O maior planejador do universo é Deus. Ele é um planejador onipotente, né? Ele planejou tudo, o universo aí, as estrelas, as galáxias, e planejou a célula da gente, o nosso organismo, tudo ele planejou direitinho. Então Deus é um Deus planejador, Ele gosta das coisas planejadas, organizadas também, meu irmão. Eu já vi gente dizer: não precisa desse negócio de administração não na igreja, dessas normas não, o Espírito Santo faz tudo. Conversa é essa? Isso é gente preguiçoso, meu irmão. O Espírito Santo só faz o que a gente não pode fazer, viu? Ele só faz o que você não pode fazer. Ressuscitar morto você não pode, mas tirar a pedra do túmulo você pode tirar. Glória a Deus. Então, vou fazer isso, fazer aquilo, diga: se Deus quiser, se Deus quiser, se o Senhor quiser. Não tenha vergonha de alguém achar que você é cafona, não sei o quê, porque diz se Deus quiser. Não, diga. Eu vi uma apresentadora de televisão há uns 20 anos atrás. Ela, quando terminava o programa, dizia: até amanhã com certeza. Até amanhã com certeza. De coitada, ela sabe se amanhã está viva. Pronto, ela sumiu do programa de televisão, não é? Alguns que sempre disseram: vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, não existem mais. Muitos tiveram seus planos frustrados. Sabe por quê, irmão? Porque a vida é muito complexa. A nossa existência, o que envolve a nossa existência é uma complexidade tremenda. São muitos fatores, são muitas variáveis em torno da nossa vida. Você planeja uma coisa, pode ser uma coisa boa mesmo, correta, mas você sabe se vai alcançar? Não sabe. Não sabe. De repente a pessoa que planejou tanta coisa, o carro virou, ele quebrou a medula, não sei o quê, não pôde mais fazer o que ele pensava. Não é? De repente a pessoa pensa numa viagem, o avião cai. Você não sabe. Por isso é bom considerar Deus na frente das nossas decisões. Não faz mal, só faz bem. Considere Deus naquilo que você planeja e também naquilo que você executa, naquilo que você faz. Sabe o que Paulo disse? Jesus disse, aliás: sem mim nada podeis fazer. Está vendo que você tem que ter Deus na sua frente? Sem mim nada podeis fazer. Aí você pergunta: o que é isso? O ímpio aí fora faz as coisas sem Deus, sem nada. Mas ele está falando do seu povo: sem mim nada podeis fazer. Mas pastor, tanta gente faz errado. Sem Deus faz, mas não faz o que deve fazer. O que o Senhor está querendo dizer: sem mim nada podeis fazer, quer dizer, sem mim você não pode fazer nada que é correto, que é certo, que é puro, que é santo, que me agrada. Você não pode fazer sem mim. Você pode pecar sem Deus, pode fazer as coisas erradas sem Ele, mas fazer a vontade dEle só com Ele. Ninguém pode ser santo sem ter a presença de Deus na sua vida. Impossível.
Ninguém pode vencer o mal, as tentações, se não tiver o Espírito Santo na sua vida. Ninguém pode vencer os demônios, se não tiver Deus na sua vida. Não é verdade, irmãos? Agora, se você tiver Deus, Paulo diz, Ele, observe quando você considera Deus na sua vida, como o apóstolo está dizendo aqui, em vez de fazer isso e aquilo, dizer que vai fazer, diga, se o Senhor quiser. Paulo diz assim, porque Ele é quem opera em nós. Ele é o que opera em nós, tanto querer como efetuar. Já pensou? Uma pessoa nas mãos de Deus, uma pessoa dirigida por Deus, uma pessoa que tem a presença de Deus, no Espírito Santo, aquilo que ele quer, o seu querer, é na vontade de Deus. É na vontade de Deus. Ele quer, e porque dá certo, não efetuar, porque Deus desperta o seu querer correto e ajuda e orienta para que ele faça de maneira correta. E aí Deus está com ele, ele atinge o objetivo, muito mais do que ele pensava. Paulo diz, porque Deus opera, faz em nós muito mais do que pensamos ou pedimos. Você crê nisso? Sem mim nada podeis fazer. Nada que é da vontade dele, nada que é correto, nada que é da vontade do Senhor. Então diz, em lugar disso deve dizer, se o Senhor quiser, é a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, não é? Vontade soberana, isso mostra a importância da vontade de Deus. Segundo o teólogo Champlin, irmãos, eu tenho anotado aqui, antigamente, nos séculos passados, veja bem, quando pessoas piedosas escreviam uma carta, na frente, lá do envelope, colocava as duas letras DV, duas iniciais, D e V. Aquela carta era dirigida a fulano de tal e tal, DV. O que quer dizer DV? No latim é o seguinte, Deo volente. Mandava uma carta e dizia, Deo volente, se Deus quiser. Ou seja, o que vai escrito nessa carta é se Deus quiser. É se Deus quiser. Amém, meus irmãos? Então não tenha vergonha de dizer se Deus quiser. Tem coisas tão simples, sabe? Que revela a nossa fé, revela o valor que damos às coisas de Deus. E tem gente que hoje não faz mais não. Sabe como é que eu fui criado? Meus pais, sobretudo meu velho pai, que já está com o senhor, minha mãe, me criou na educação a moda antiga. A moda antiga, não é? Ainda tinha uma tal de uma palmatória, de vez em quando tinha uma cintura usada. Pá. Mas eu agradeço a Deus por isso, viu? Eu agradeço a Deus, meus irmãos. Ele me ensinou coisas, por exemplo, pedir a bênção. Papai não dispensava. Todo filho dele tinha que pedir a bênção a ele. A bênção papai, a bênção mãe, a bênção avô. Sabe o que acontece, irmão? Isso foi caindo de moda. Porque isso, para os modernistas, isso é coisa retrógrada. Para que dizer a bênção pai? Para que dizer a bênção vó? Pois bem, já casado, nunca cheguei na casa de papai para não dizer a bênção papai, a bênção mamãe. Nunca me caiu pedaço por isso não, nunca diminuí nada. Pelo contrário, quando o seu pai diz, Deus te abençoe, se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, essa palavra tem sentido espiritual, é bênção para a sua vida, meu irmão. Faça o culto doméstico todo dia, ensina a seus filhos, meu filho, peça a bênção. Para quê, pai? Para Deus te abençoar mais. E sabe o que é que diz a Bíblia? A bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus. A bênção, papai, Deus te abençoe. E meus filhos hoje casados, todos, 4 filhos, e os netos também me pedem a bênção. O Eliebe está lá em Portugal. De vez em quando entra no WhatsApp e a primeira coisa que ele faz, a bênção, pai, e eu mando a bênção para ele via WhatsApp, ou pelo Skype, ou pelo telefone, sabe? A bênção.
Minha filha mais velha pede a bênção quando chega na minha casa. Isso é bom, irmãos. São valores que vão se perdendo e sendo substituídos por outros valores mais modernos que não têm um sentido espiritual. Por exemplo, nós damos paz do Senhor, não é? É uma saudação nossa. Saudação que tem base na Bíblia. Mas tem crente por aí que não dá paz do Senhor, não. Tem vergonha de dar paz do Senhor. Não precisa fazer como o irmão, que eu fui passando ali no centro Parnamirim, e eu ouvi aquele camarada gritar para mim: pastor ele não. Aí eu olhei para ele: pai do Senhor, meu irmão. Para que isso? Para se mostrar? Não. Você encontrou o irmão, saúde ele: pai do Senhor, meu irmão. Você não perde nada por isso. Você está desejando a paz, e ele te retribui a paz do Senhor, e Deus se agrada disso e te abençoa com paz. Está vendo? Então diga isso, se o Senhor quiser, né? Tá fazendo planejamento do seu casamento, se Deus quiser, programamos nosso casamento para o dia tal, deste ano, do próximo ano e tal, diga: se Deus quiser, vamos fazer isso se Deus quiser, não faz mal, é orientação aqui da palavra de Deus, não é? Se Deus quiser, é considerar a vontade de Deus. O próprio Jesus, irmãos, considerou a vontade do Pai. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 42. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 42. Vocês vão ler comigo. Quem já achou? Mateus 26, 42. 1, 2. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amém? Faça-se a tua vontade. Então Jesus submeteu à vontade de Deus. Como é que nós podemos dizer: não, eu vou fazer isso? Vocês já viram aí umas igrejas modernas, de neopentecostais, de apóstolos, alguns apóstolos que nunca saíram daqui para lugar nenhum, mas se considera apóstolo porque é superior a bispo, e bispo é superior a pastor. Baboseira, vaidade, presunção. Apóstolo não é superior a pastor, nem pastor é superior a bispo, nem bispo é superior a evangelista, irmãos. Cuidado com isso. Isso é meninice ou vaidade, presunção. Então, eu tenho um livro lá de um desses pastores, dessas igrejas, da televisão, que eu não vou dizer, por uma questão de ética, mas tem crente que manda todo mês tantos reais para lá, 30 reais, 40 reais e tal, não sei o que, e coisa, não é? E fica mandando dinheiro para lá, para alimentar aquela obra ali. Pois bem, eu tenho um livro de um deles, está lá na biblioteca, em que ele diz assim, ensinando a gente a orar. Ele se acha mestre, não é? Para nos ensinar a orar. E sabe o que ele diz? Nunca diga, se for da tua vontade. Orando a Deus, nunca diga, seja feita a tua vontade, ou se faça a tua vontade. Me cure, Senhor, se é a tua vontade. Senhor, se é a tua vontade, abençoe, me dê isso ou aquilo, me dê um emprego tal, me aprove no vestibular e tal, me dê um casamento. Não, você não deve dizer isso. É um apóstolo, eu tenho, está lá em casa. Ele diz assim: não diga isso. Essa oração é devastadora da fé. Está escrito lá, é devastadora da fé. E tem crente que gosta desse tipo de pregador, meu irmão. Sabe? Ele diz assim: você deve dizer assim, você deve determinar. Não ore assim, não peça a Deus não, você tem que determinar, porque Ele já determinou as bênçãos espirituais para nós, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora você tem que exigir, você tem que decretar, você tem que determinar, é isso que Deus quer. Onde é que você vê isso na Bíblia? É engraçado, um pastor aqui do campo, uma vez, quando eu estava falando sobre isso: não, pastor, lá em Jó está dizendo que pode determinar. Se você determinar, você deve determinar, vai acontecer. Meu filho, lá está dizendo assim: se tu determinares algum negócio é uma coisa,
Bênção é outra, cura é outra, salvação é outra coisa, não é negócio não. Mandei ele examinar direitinho a Bíblia. Então, que história é essa, irmão? Isso até está diminuindo nossa igreja por causa do ensino. Mas houve um tempo aqui que teve uma irmã que disse que não era para orar assim não, estava dizendo no ciclo de oração. Era para dizer, para determinar, decretar. Eu decreto que você está curado, eu determino isso. Um livrozinho desse tamanho, cujo título é Suas Palavras Têm Poder. Suas Palavras Têm Poder, de um americano. O título do livro é esse, Suas Palavras Têm Poder. É dentro dessa linha, irmão, dessa chamada confissão positiva. O que você falar tem que acontecer se você tiver fé. Não é assim não. E onde é que está a vontade de Deus nessa história? Onde é que está a soberania de Deus nesse negócio? Não, sua palavra tem poder. Eu não vejo isso na Bíblia não. Quem tem poder é a palavra de Deus. Quem tem poder é a palavra de Jesus, e não a minha palavra. Então eu tenho o livro dessa gente, é engraçado, não é? Não, tenho. Se você quiser um carro, você não peça a Deus um carro não. Você não peça a Deus um carro. Você diga assim, eu quero um carro, vamos dizer assim, um carro aí, diga um carro bem bonito aí, um Corolla, por exemplo. Você não tem que dizer assim, Senhor, me dê um carro. Não, Deus não vai responder a sua oração. Um carro. Você diz assim, Deus, eu quero um Corolla, câmbio automático, da cor branca, com teto solar. Tem que dizer tudo direitinho, porque Deus não sabe o que você precisa. São as cavilações, irmão. São cavilações, e tem crente abestalhado que vai na onda dessas coisas. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. A fonte está aqui do nosso saber, da nossa prática, está aqui. Deus é que sabe melhor o que nós precisamos. Claro, você pode orar a Deus pedindo um carro, Senhor, se possível, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, me dê um carro de tal marca, você pode fazer isso. Não é? Então, cuidado, se o Senhor quiser, é o que Tiago está orientando a gente, tá certo? E você não pode decretar nem determinar, e nem diga com arrogância, eu vou fazer, queira ou não queira alguém, eu vou fazer. Que é isso? Você não sabe se o mosquito da zika te pega, ou da dengue te derruba, não é verdade? O Aedes aegypti, outra doença aí, você vê aquele apresentador da televisão, Marcelo, que estava com tanto vigor, não é? Apresentando seus programas, uma audiência muito boa, de repente apareceu uma dor, um problema, pronto, perdeu morreu, porque você não sabe o que acontecerá o dia de amanhã. Aí Tiago diz, se o Senhor quiser e vivermos, tem mais essa, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo, ou seja, essa palavra está dizendo o quê? Você pode fazer seus planos, mas você não deve deixar de dizer, se o Senhor quiser. Considere a vontade de Deus como soberana na sua vida, tá certo? Se o Senhor quiser, não é? O Senhor, Jesus, por exemplo, fala aí no livro de Lucas, capítulo 12, de um homem rico, aquele homem muito rico, só pensava no dinheiro, só pensava no progresso material, na sua empresa, e ele disse assim, ele era um agricultor, um fazendeiro rico, não é? E ele dizia assim, alma minha, dizendo para si mesmo, come, bebe, folga, porque tens produção, tem bens para muitos anos. O que é que eu vou fazer? Eu vou derrubar meus celeiros e fazer outros maiores, porque minha produção vai ser maior. Aí o que é que Jesus disse nessa parábola? Que Deus falou com ele e disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ele diz nesse texto, a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ele possui. Que é a vida? Para o homem sem Deus, a vida é ganhar dinheiro.
ou para outra a vida é ter posição social, para outra é ganhar na política, para outra é o sexo, para outra não sei o que, a vida, para eles são coisa material, mas Deus está mostrando que isso não é nada na vida, porque tudo isso passa como vapor, que começa e depois desaparece. Agora a pessoa deve dizer, se Deus quiser, eu confio no Senhor, seja feita a tua vontade da minha vida, Senhor. Então quem tem essa disposição mental, espiritual, é abençoado por Deus. Se o Senhor quiser, considera a vontade de Deus na sua vida, não é? Quantas pessoas têm perdido porque não têm feito isso? Aí Tiago diz que essa glória é maligna, irmão, maligna, não é? Mas vos gloriais em vossas presunções, toda glória como tal é maligna. Glória maligna, já pensou? Adianta a pessoa ter uma glória maligna, irmão? Eu tenho visto cada um na imprensa, na mídia, na internet, meus irmãos, com tanta glória. O Rock in Rio agora, aquele festival, não é, de deboche, de pecaminosidade. Teve um roqueiro lá que se endemoniou no palco. Aliás, não é a primeira vez que ele faz isso não. Eu não perco tempo com isso não, mas veja a notícia. E o pessoal lá batendo palma, o pessoal lá vidrado, não é? Exaltando a homossexualidade, lesbianismo, exaltando a patifaria do mundo, não é? A pornografia, tudo isso. E uma glória tão grande para eles. Ali a glorificação deles, entende? É a glorificação deles, sabe o que a Bíblia está dizendo? Essa glória maligna. Essa glória maligna, está vendo, irmão? Quando o homem se gloria em a sua arrogância, para Deus isso é maligna. É o que diz agora, primeiro Crônica, Jeremias 9, 24, vamos ler. Livro do profeta Jeremias, lá pelo final do Antigo Testamento, 9, 24. Jeremias capítulo 9, 5, 4. Vamos ver em quem devemos nos gloriar, meus irmãos. 9, 24, 23 e 24, abra sua Bíblia, irmão, isso aqui não é uma pregação avivalista, isto é um ensino, é um estudo da palavra de Deus, não é? Vamos ler comigo, Jeremias 9, 23 e 24, 1, 2, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Está vendo? Deus está dizendo, não se glorie na riqueza, na força, nessa beleza, e nada disso, não. Isso tudo passa, não vale nada. Mas se glorie em conhecer o Senhor. Isso é maravilhoso, não é? Aí prossegue a palavra de Deus, mostrando em que devemos nos gloriar. Romanos 5, 2, parte B. Romanos, Novo Testamento. Romanos 5, 2, parte B. Romanos 5, 2, parte B. Romanos 5, 2. Vamos ler o versículo 2 todo. 1, 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É nisso que o crente deve se gloriar. Está entendendo, meu querido irmão? Glória a Deus. 1 Coríntios 1, 31. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31. Vamos ler o 29 a 31. 1 Coríntios 1, 29 a 31. Vamos lá? 1, 2. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria,
Glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Que é a vida, está vendo? É se gloriar em Deus, é buscar Deus, é buscar a presença de Deus. Aí prossegue o apóstolo também nesse mesmo texto, dizendo assim, meu irmão: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Que pecado é esse, irmão? É o pecado da omissão. Você pode errar por omissão ou por comissão. Palavra nova, né? Nesses termos. Por omissão, quando você deixa de fazer o que é para fazer. Comissão é quando você comete aquilo que não devia fazer. Aí é comissão, tá certo? Então, cuidado. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Deus nos chamou, irmão, a fazer o bem. Fazer o bem. Tiago 2,17 diz: se você não tiver as obras, a sua fé é o quê? Morta. As obras não salvam ninguém, mas é uma obrigação da qual Deus não abre mão. É que se você é salvo, você tem que praticar boas obras. Não porque é para ser salvo, mas porque é salvo. Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Fazer o bem. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Efésios depois de Coríntios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Quem já achou, diga amém. 2:8, 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então você tem a obrigação de fazer boas obras, irmão. Não para ser salvo, mas porque é salvo. O crente não pode fazer coisa errada, mais obras, coisas pecaminosas, coisa que prejudica alguém. Não pode, porque se fizer vai responder diante de Deus. Está entendendo? É preciso fazer o bem. E Jesus disse: devemos fazer o bem enquanto é dia, porque a noite vem quando não podemos mais fazer nada. E a quem nós devemos fazer o bem, irmãos? A quem nós devemos fazer o bem? Só aos crentes? Vamos ver. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Para concluir essa parte do estudo. Gálatas antes de Efésios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos ler o 7. O 7 também dá uma visão maior. Capítulo Hebreu, isso é Gálatas, capítulo 6, versículo 7 aí em diante. Vamos ler? 1, 2. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Então, o Tiago está dizendo, devemos fazer o bem. Não é verdade, irmão? Devemos fazer o bem, viu? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está vendo? Então, Deus abençoe, precisamos fazer o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos na fé. Então, que Deus abençoe. Terminamos essa parte aí do capítulo 4 de Tiago, não é?